terceira e última parte da aula pública Opera Mundi, que discute o uso sistemático da tortura no regime militar brasileiro, o jornalista Marcelo Godoy responde às perguntas do público da Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Então a gente sabe que a presidente Dilma instalou uma comissão, a Comissão Nacional da Verdade, para investigar o que aconteceu na época da ditadura. Então foram levantadas pessoas públicas, civis, para estar tratando disso. E a gente sabe que houve apresentação, mas não houve nada concreto. Como que a gente poderia ver, de repente, rever a lei da anistia? Porque a lei da anistia ela contemplou tanto civis quanto militares, então aqueles que perseguiram foram perdoados e os que foram perseguidos também foram perdoados, mas eu acho que do ponto de vista moral e ético, a gente tem uma crise bem séria no país instalada ainda, que é consequência da época da ditadura militar ainda. Toda vez que se fala em lei de anistia, tem sempre alguém que diz, mas a anistia é para os dois lados, a anistia é para os dois lados. De fato, a anistia, em tese, seria para os dois lados, mas quem se concedeu a anistia era quem tinha o poder e quem tinha o exército na mão. Então, aí já começa uma questão clara, que a anistia não foi necessariamente uma negociação, ela tem um pouco de imposição. 2, quero lembrar que um dos lados foi torturado, foi exilado, foi morto, foi preso. Em alguns casos, não bastou ser morto, desapareceram com corpos, esquartejaram pessoas. Então, eu acho que, de um lado, a punição foi além daquela legal, né? O outro lado é que continua impune. O outro lado é que não sofreu nenhuma consequência daquilo que fez. Absolutamente nada. Eu acho um escárnio para uma nação você ter alguém como o coronel Carlos Brilhante Ustra morrer tranquilamente sem ter pisado um dia na cadeia. É um escárnio, porque isso nem o Chile de Pinochet conseguiu, né? O Chile ainda colocou na cadeia alguns de seus torturadores, como Contreras, né? A Argentina conseguiu colocar na cadeia torturadores, né? Porque a gente pensa que essas pessoas elas alegam que elas fizeram tudo isso, que elas torturaram, mataram, sequestraram, que elas esquartejaram em nome de vocês. E eu queria saber aqui, quem daqui concorda com isso? Concorda que isso foi feito em seu nome? Eu acho que não, né? Então, eu acho que a resposta que eu posso dar para você é essa. Infelizmente, nesse momento, a não ser que o Supremo mude o seu entendimento, tá? O que vigora no país ainda é uma lei de uma autoanistia imposta pelos militares. Imposta pelos militares. Porque não existe uma negociação onde alguém tem uma arma apontada para você. Isso não é uma negociação. Talvez, a única chance do Supremo mudar isso, talvez seja o entendimento dos casos de desaparecidos políticos, em que o Supremo pode entender que se trata de um crime continuado, ou seja, de um crime que permanece até agora, pelo fato dessas pessoas estarem desaparecidas. Um sequestro, é o caso de um sequestro. Queria saber qual que é a relação dos meios de comunicação com relação à ditadura militar. Na imensa maioria, eles apoiaram o golpe militar. E a maior parte das grandes empresas hoje não faz nenhum segredo disso. Algumas até se orgulham disso. Algumas poucas, né, talvez, né, por aí, saíram um pouco mais chamuscadas desse período, né, pelo fato de terem sido associadas, inclusive, à repressão no período. Pouquíssimos, de fato, tiveram, por exemplo, censores dentro da própria redação. A maior parte dos jornais, a maior parte dos meios de comunicação aceitavam a censura, né, e não se rebelavam contra ela. Podiam até ser desgostosos com ela, mas, em suma, não tinham a postura, por exemplo, como aconteceu no caso do jornal Estado de São Paulo, de falar, não, eu não faço censura, se vocês quiserem, vocês coloquem alguém aqui que faça a censura, porque eu não faço. Em meados dos anos 70, por diversas razões, entre elas razões econômicas, né, a maior parte da imprensa acaba rompendo com o regime, né, e isso vai se consolidar nos anos 80. Marcelo, você tocou agora numa questão que é para que nunca mais se repita.
E quando nós falamos da educação em direitos humanos, esse é um dos temas chaves, né, para que nunca mais se repita, para que nunca mais aconteça. Quando nós olhamos para a nossa sociedade contemporânea, para esse momento, nós ainda assistimos muitas vezes à questão da tortura, desse crime hediondo, que é a tortura, acontecendo na nossa sociedade, em diversos estados, em diversas situações. Dificilmente a gente passa 1 ou 2 dias que a gente não veja uma denúncia, uma matéria falando da tortura, de situações de não só os esquadrões da morte, mas também situações envolvendo, inclusive, agentes públicos aí envolvidos nessa questão da tortura. Você entende que esta é uma situação que ocorre porque nós ainda não acertamos as contas com esse passado? É evidente que quando há punição e há ruptura, né, e não negociação, é mais fácil você estabelecer para todos e ficar claro para todos quais são os tipos de comportamentos que não são aceitos socialmente, né? Não é isso que aconteceu, principalmente dentro do aparelho estatal. A partir do momento que a tônica foi a impunidade, o movimento que houve dentro desse aparelho estatal foi a tortura deixar de ser usada como arma de guerra, já que não havia mais uma guerra, né? A opção era uma paz negociada, a abertura do regime militar é uma paz negociada, Geisel busca uma paz negociada, né? Mas a tortura volta, então, e reflui, né, para aquela área onde ela nunca cessou de existir, que era a área policial, né? E como aqueles policiais que trabalharam com a tortura nos anos 70, em atividades políticas, nunca foram punidos, eles, evidentemente, se sentiram à vontade para permanecer exercendo o seu ofício depois nas delegacias de polícia, nos batalhões, etc. Como fazer com que isso, né, não se repita, eu acho que passa por reformulação da própria estrutura policial dentro do país. Acho difícil, sem essa reformulação, você conseguir quebrar, né, essa cultura de violência que existe dentro de setores do aparelho policial brasileiro. O que eu mais gostei nessa aula foi que ele tratou diretamente da tortura, não veio falar sobre coisas que normalmente a televisão fala. Eu acho que a aula dele foi muito boa, foi direta, foi objetiva. O tema da ditadura e da tortura é muito presente hoje, até como foi falado. Aquilo que aconteceu lá ainda reflete na vida cotidiana do país hoje, na vida política, econômica, na discussão acadêmica. Durante o regime militar, a tortura ela então uma arma. Mas eu queria, por que ela passa a ser uma arma? Ela não passa a ser uma arma porque um belo dia algum militar acordou